Meu nome é Eugênio e depois de uma breve introdução nós vamos começar a estudar a Bíblia propriamente dita. A palavra Bíblia, ela não é citada na própria Bíblia, né? Na verdade é uma palavra que se origina do vocábulo grego biblion, que significa livro ou rolo. Antigamente, somente no Velho Testamento, os textos bíblicos eles eram escritos em rolos, em geral de couro de animal. Então, por isso a palavra biblion, ela significa também rolo. Aí nós temos então que Bíblia significa um conjunto de livros, ou um compilado de livros, um compilado de textos. Na verdade, o que nós temos é um conjunto de livros que foram reunidos durante um período de mais de 1500 anos, por 40 autores diferentes. Na verdade, nós podemos colocar a Bíblia como sendo um milagre, assim como nós a temos hoje, porque 40 autores vivendo em tempos diferentes, e pessoas diferentes. Nós temos escritores eruditos, nós temos escritores que eram agricultores, pessoas simples, temos profetas. No entanto, essa diversidade de autores produziu textos bíblicos que guardam entre si uma coerência incrível. O caráter de Deus é o mesmo, a história é a mesma, a filosofia na Bíblia é a mesma. Nós temos culturas diferentes, desses autores, viveram em tempos diferentes e em culturas também diferentes, e diferentes sobretudo da nossa hoje. Por isso a necessidade de estudar a Bíblia, porque nós temos que colocar os textos bíblicos, considerar os textos bíblicos, na verdade, no seu contexto cultural, no contexto em que eles foram escritos. Então daí existem coisas na Bíblia que você precisa compreender que são coisas que foram escritas num determinado contexto em que as pessoas tinham um modo de vida diferente, um modo de pensar diferente, uma forma de escrever diferente. Então você tem que considerar isso. Algumas expressões idiomáticas, algumas expressões que estão atreladas à cultura da época. Então, a Bíblia é um compilado de livros escritos por pessoas diferentes num tempo muito grande e que guarda uma coerência impressionante. Por isso nós dizemos que a Bíblia, a existência da Bíblia, assim como nós a temos hoje, trata-se mesmo de um milagre. Nós temos então como conteúdo da Bíblia 66 livros, ou seja, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi compilado, foi fechado pelos judeus, e o Novo Testamento foi fechado basicamente 20 anos após a morte de Jesus. E começou essa compilação com as cartas de Paulo. Então você pode ver aí, a sua Bíblia tem 66 livros. Alguém pode dizer, não, o meu tem 73 livros. Provavelmente você tem uma Bíblia católica. As Bíblias são diferentes? Não, são iguais. Bem, e o que aconteceu então? Os livros que compõem o Velho Testamento, todos eles foram escritos em hebraico ou aramaico, uma pequena parte em aramaico, que aliás era a língua que Jesus falava. E o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Acontece que em 1546, a Igreja Oficial de Roma promoveu um concílio, o Concílio de Trento. E nesse concílio, a Igreja decidiu adicionar ao cânon bíblico 7 livros. 7 livros tidos pelos judeus como apócrifos. São esses livros Tobias, Judite,
Sabedoria ou Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e 1º e 2º Macabeus. Além desses textos, no Concílio de Trento foi adicionado alguns textos em livros já existentes. Um desses exemplos de textos acrescentados ou modificados, né, na sua estrutura foi o livro de Esdras. Né? Na Bíblia nós temos o livro de Esdras e o livro de Neemias. Eles suprimiram o nome Neemias e deram o nome de 2º Esdras. Né? Então, o livro de Esdras foi dividido em 1º Esdras e 2º Esdras, que para nós é o livro de Neemias. E foi acrescentado um 3º livro de Esdras, apócrifo. Né? E houveram algumas outras modificações. Eu tenho aqui até uma súmula. Veja, além dessa modificação do livro de Esdras, nós temos aqui adições no livro de Esther. Né? Nós temos no capítulo 10, versículo 4, até o capítulo 16, versículo 22, é uma adição ao livro de Esther. Depois nós temos a Sabedoria de Salomão, né? Nós temos o Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes, né? Que nós temos na nossa Bíblia, mas o Eclesiástico, ou também chamada Sabedoria de Jesus, filho de Sisaque. Temos a carta de Jeremias, depois nós temos a oração de Azarias e o canto das 3 jovens. Nós temos a história de Susana, né, que é o capítulo 13 de Daniel, né, na Bíblia Católica. E nós temos a história de Bel e o dragão, que é o capítulo 14 de Daniel na Bíblia Católica. E nós temos, por último, então, a oração de Manassés. Veja, esses livros, por nós chamados apócrifos, mas os católicos os chamam de deuterocanônicos, né, que significa a inclusão tardia dos livros ao cânon sagrado. Se você olhar estes textos, muitos deles são textos bastante interessantes. 1º, 2º Macabeus, Sabedoria, tem muitas coisas preciosas. Mas existem alguns problemas em alguns livros, em alguns trechos destes livros. Por ora, para que esse vídeo não se estenda muito, nós vamos terminar por aqui. E no próximo vídeo nós vamos pontuar estes problemas destes textos, né, chamados deuterocanônicos. E por ora, então, fiquem com Deus. E lembre-se sempre, não deixe de estudar a Bíblia. A Bíblia é um livro que transforma pessoas, transforma vidas, transforma experiências de vida. É um livro que ele não é mágico por isso. É um livro que traz em si o poder de Deus para transformar o nosso caráter e finalmente para nos salvar para o seu reino. Fiquem com Deus.